Que ambiente, que ambiente propício para que milagres aconteçam, né? Que ambiente poderoso, não haveria lugar melhor para estarmos neste momento, senão na casa do Senhor. Você que está nos acompanhando através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não compartilhou, compartilhe essa transmissão. Você pode ser um instrumento de Deus. Existem tantas pessoas que nos procuram, perguntando assim: pastor, eu gostaria de ser usado por Deus, eu gostaria de fazer a obra de Deus, como eu posso fazer? Compartilhando essa transmissão, é um primeiro passo que você pode dar, para que você possa fazer a obra de Deus, divulgando a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que, através desse seu passo de fé, compartilhando essa transmissão, Deus pode alcançar vidas, Deus pode chegar aonde você não pode chegar, através dessa transmissão. E a glória do Senhor vai se manifestar em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Por gentileza, você que trouxe a palavra de Deus, vamos abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos falar aqui de um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas eu acredito que Deus tem segredos espirituais para revelar às nossas vidas nesta hora. Por isso, abra o teu coração em nome de Jesus. Ezequiel 37, diz assim o texto da palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Glória a Deus. Queridos, o profeta Ezequiel foi levantado num tempo muito difícil, onde o povo de Israel estava cativo. O povo de Israel tinha sido levado no cativeiro babilônico por Nabucodonosor. Eles estavam distante da presença do Senhor. As dracmas haviam sido perdidas, e eles estavam ali num tempo buscando recuperar aquilo que se havia perdido. E no capítulo anterior, no capítulo de número 36, o Senhor levantou o profeta Ezequiel, levou o profeta Ezequiel a um monte, e liberou através do profeta Ezequiel uma palavra dizendo que através daquele profeta
através daquela palavra profética, Deus iria restaurar o povo de Israel, dizendo que nada estava perdido, que ainda haveria esperança para aquele povo, que aquele povo voltaria, que aquele povo seria uma nação forte, que aquele povo não estava acabado, que ainda havia expectativa para aquele povo, que mesmo cativo na Babilônia, eles não precisariam perder a sua fé, não precisariam perder a esperança, porque o Deus de Israel daria a eles mais uma oportunidade e mais uma chance. A palavra do Senhor diz que o cativeiro, a situação que eles estavam passando, era uma situação tão desafiadora, que até mesmo aqueles que cantavam louvores, eles tinham aposentado seus instrumentos, e a Bíblia diz que eles tinham pendurado as suas harpas, os seus instrumentos, e nem cantar eles queriam mais. A situação era verdadeiramente muito difícil, a situação era um caos, o povo estava passando por um tempo extremamente difícil, e é nesse contexto que Deus levanta este homem, por nome de Ezequiel, um homem que na verdade estudou para ser sacerdote, ele não era profeta e nem filho de profeta. Ezequiel era filho de sacerdote, estudou para ser sacerdote, mas Deus fez um rebuliço e levantou aquele homem, inverteu todos os planos do homem, e levantou Ezequiel para ser um profeta, e levantou Ezequiel lá na beira do rio Quebar, para profetizar sobre aquele povo que estava cativo no cativeiro babilônico. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, Deus dá a Ezequiel uma visão muito difícil de se compreender, porque Deus leva Ezequiel num vale, e esse vale era um vale cheio de ossos sequíssimos, e eram muito numerosos, haviam caveiras, haviam pessoas mortas, e Ezequiel começou a contemplar tudo aquilo, e Deus então fez uma promessa sobre a vida, através da vida daquele homem, dizendo que aqueles ossos que representavam o povo de Israel, eles receberiam vida, eles receberiam tendões, eles receberiam pele, eles receberiam carne, e eles receberiam o Espírito, representando o povo de Israel, sendo reestruturado novamente, as dracmas sendo devolvidas, e o nome do Senhor sendo glorificado. E eu quero profetizar nesta tarde, queridos, para vocês que estão aqui presencialmente, e também para essa multidão que está nos acompanhando através das redes sociais. Eu não sei como você entrou aqui neste culto, eu não sei como está a sua vida, talvez você esteja vivendo como no cativeiro babilônico, talvez você já não tenha mais prazer em louvar, talvez você já tenha até mesmo aposentado o teu instrumento, talvez você já não tenha mais prazer sequer de viver, mas eu quero ser voz profética nesta tarde sobre a tua vida, e dizer que ainda há esperança sobre você, porque o Deus que te chamou, o Deus, aleluia, que tem um propósito na sua vida, Ele te levantou, Ele, aleluia, vai ao teu encontro nesta tarde, e Ele diz, ainda há esperança, eu vou, aleluia, abrir, inaugurar, eu vou transformar a tua vida, e te proporcionar um tempo novo, em nome de Jesus. Se você crê, dê a Ele uma poderosa salva de palmas, porque eu acredito, queridos, que nesta tarde, através desta poderosa palavra, Deus está inaugurando um tempo novo sobre a nossa história, em nome de Jesus. Era a promessa de um tempo novo sobre aquele povo, era a promessa de um novo momento sobre aquele povo que estava vivendo debaixo do cativeiro babilônico. E baseado nesse texto de Ezequiel, capítulo de número 37, o Senhor me fez enxergar alguns segredos espirituais, e eu gostaria de compartilhar esses segredos contigo. Primeiro, no versículo de número 1 do texto que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Perceba, queridos, que quem levou Ezequiel para aquele vale não foi o inimigo, e Ezequiel não foi pela sua própria vontade naquele vale de ossos secos. Coisa boa é quando nós estamos num lugar bonito, nós moramos num país cheio de lugares maravilhosos. Se nós formos ao nordeste do Brasil, nós vamos encontrar lugares paradisíacos. A pastora Valéria,
há alguns dias atrás esteve na Europa e contemplou lugares maravilhosos. Coisa boa é estar em lugares bonitos, em lugares agradáveis. Mas a palavra do Senhor diz que Deus pegou Ezequiel e levou Ezequiel para um lugar onde a visão não era agradável. Deus pegou aquele profeta e levou o profeta para um vale de ossos secos. E os ossos eram numerosos e eram sequíssimos. E o que eu entendo com isso, queridos? Que para nós sairmos do cativeiro, recuperarmos as dracmas perdidas, nós precisamos encarar as situações de frente. E existem muitas pessoas que querem maquiar a situação, não enfrentam as coisas de frente, fica tapando o sol com a peneira, fica vivendo a vida das redes sociais, maquiando, parecendo que está tudo bom, quando na verdade não está. E Deus não maquiou a situação para Ezequiel, pastora Valéria. Deus não maquiou a situação para o profeta. Deus falou assim, quer resolver a situação? Quer sair do cativeiro? Quer recuperar as dracmas perdidas? Eu vou te mostrar o cenário como ele é. E o cenário é difícil de se ver. Quer ver? Então vamos junto. Para nós recuperarmos as dracmas, nós precisamos entender que a nossa família tem coisa para ser resolvida lá. Não adianta tapar o sol com a peneira. Que na nossa vida econômica, existem situações que precisa resolver, porque muitas pessoas vêm para a igreja, querem prosperar, mas não são dizimistas, não são ofertantes, tem que encarar a situação de frente. Muitas pessoas querem viver o sobrenatural, querem viver, aleluia, a manifestação da glória de Deus, mas ainda levam uma vida pecaminosa, tem que encarar os fatos de frente. Queridos, vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, com cara de santinho, não quer dizer nada. Nós precisamos entender, queridos, que para andarmos no sobrenatural, nós precisamos encarar a situação de frente. Deus levou o profeta para um vale de ossos secos. O Senhor poderia ter levado o profeta Ezequiel lá para Jerusalém de volta. O Senhor poderia ter restaurado Jerusalém em uma semana e levado Ezequiel de volta e pronto, está tudo maravilhoso. Mas não, Deus falou, vamos encarar as coisas de frente. Eu vou te levar para um vale de ossos secos, Ezequiel. É lá que você vai, que eu vou te fazer uma pergunta, poderão viver esses ossos? E muitas vezes a gente não quer, é verdade ou não é, gente? Eu conheço muitas pessoas assim, que não querem encarar os fatos de frente, vai empurrando a vida com a barriga. Não querem encarar que a família está destruída. Ei, encara de frente que Deus vai te ajudar a resolver. Encara de frente. Quando nós estamos num ambiente onde a glória do Senhor está manifesta, nós precisamos aprender que aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós entendemos, nós entramos no governo. Se a gente fica tentando maquiar uma situação, a gente não consegue resolver. A gente fica andando em círculo. Era o povo de Israel saindo do Egito em direção a Canaã. Se eles tivessem encarado os fatos, se eles tivessem andado conforme a vontade do Senhor, o percurso era de 40 dias, eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque não encaravam as coisas como tinham que encarar. Aí Deus fazia eles ficarem andando em círculo. E quantas pessoas, queridos, dentro da igreja estão andando em círculo, porque não encara as coisas como tem que encarar. O Espírito do Senhor quer nos levar a um vale de ossos secos, nos fazer encarar as coisas como elas são, porque a autoridade está na nossa língua, na nossa boca. Cantares capítulo de número 4, leite e mel estão debaixo da nossa língua. Quando nós encaramos as coisas de frente, nós enxergamos as coisas como elas são. Talvez a saúde,
a vida econômica, a família, você enxerga as coisas como elas são. Talvez hoje até seja um vale de ossos secos, mas aí você libera o leite e o mel que está debaixo da sua língua. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai mudar esse cenário. Em segundo lugar, versículo de número 2. A Bíblia diz que Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. E diz assim: e ele me fez andar. Olha que coisa interessante. Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos, muito numerosos, sequíssimos. E não era para Ezequiel ficar parado. Era para Ezequiel se movimentar ali naquele vale de ossos secos. Tem que ter movimento. Nós precisamos entender que nosso Deus não age na inércia. O nosso Deus não tem nada com crente parado. O nosso Deus não tem nada com crente que fica de braço cruzado esperando as coisas acontecer. Queridos, você pode perceber que os sintomas de quem está doente, um dos sintomas é que ele perde o apetite, perde a vontade de levantar da cama, perde a vontade de sair de casa. Por quê? Porque o sintoma de quem está doente, ele tende a ficar cada vez mais parado. É assim ou não é? Quanto mais doente a pessoa vai ficando, a tendência é que essa pessoa fique mais parada, cada vez mais. Porque cada vez mais essa pessoa vai adoecendo. Quanto mais doente, mais parada a pessoa vai ficando. E o Senhor quer tirar crentes aqui dessa inércia. O Senhor quer tirar crentes aqui dessa situação que não anda, que não caminha. Nós precisamos entender que para recuperarmos as dracmas, para sairmos do vale de ossos secos, para sairmos do cativeiro, nós precisamos nos movimentar. Tem que ter movimento. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo de número 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movimentava sobre a face das águas. Quando Deus foi criar todas as coisas, antes de criar, Ele preparou o ambiente da criação com o movimento do Espírito Santo. Deus quer operar maravilhas no nosso meio. Deus quer operar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida econômica. Deus quer fazer maravilhas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos movimentar. Precisamos primeiro enxergar os fatos como eles são, sem maquiar situação. Em segundo lugar, nós precisamos nos movimentar. Diz o texto da palavra de Deus em Daniel, capítulo de número 3, se eu não me engano. Está na Bíblia. Quando aqueles homens foram jogados na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que quando o quarto homem entrou na fornalha com eles, e alguém olhou para dentro da fornalha, eles passeavam no meio do fogo. Eles passeavam no meio do fogo. Eu acho interessante esse texto, pastora Valéria, porque eles estavam ali, todo mundo crente que eles estavam mortos. Todo mundo crente que eles estavam ali, consumidos pelo fogo, carbonizados. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor, e esse anjo aqui é uma teofania, ele entrou naquele lugar e fez com que eles começassem a se movimentar. Ei, quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, mesmo passando pela prova, nós não conseguimos ficar parados, a gente se movimenta. Eu e você somos pessoas, homens e mulheres, que nós nos movimentamos na presença de Deus. Deus não tem nada com crente parado. Nós precisamos nos movimentar. Eu muito me alegro quando vai chegando sexta-feira e os crentes vão chegando, vão vindo para a igreja. Aleluia, né? Eu já fico imaginando como foi a rotina. Eu já fico imaginando, por exemplo, a dona Miriam. Com certeza a dona Miriam não acordou e veio para a igreja. A dona Miriam preparou o dia para estar aqui.
ela acordou, fez todos os seus afazeres, né, se movimentou para estar aqui, queridos. A obreira Ruth, glória a Deus, fez tudo o que tinha que fazer, se movimentou, né, preparou todas as coisas, não arrumou desculpa, porque coisa fácil é arrumar desculpa. Quantos teriam uma desculpa para não estar aqui hoje? Não, todos nós teríamos ou não? Teríamos ou não? Teria várias desculpas para nós não estarmos aqui. Mas por que nós estamos? Porque nós acreditamos que no nosso movimento, no nosso esforço, o que eu falo com movimento? É se esforçar para, né, para fazer a obra de Deus, se esforçar para fazer a vontade de Deus. Desculpa, todo mundo pode arrumar, queridos, mas no nosso movimento, no nosso esforço, o Senhor honra a nossa fé. Aleluia! Dá uma glória a Deus aí enquanto eu tomo água, vai. Em terceiro lugar, no versículo de número 7, diz assim, ó: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa interessante. Gente, esse texto tem coisa para pregar aqui pelo menos um ano inteiro. Deus levou Ezequiel para aquele vale de ossos secos. Ezequiel viu. Ezequiel se movimentou naquele vale. E Deus olhou para ele e disse assim, ó: filho do homem, poderão viver esses ossos? E Deus falou assim, e Ezequiel falou assim, tu sabes, Senhor. E Deus respondeu para ele, então profetiza. Até aqui não aconteceu nada. Era apenas um diálogo. Os ossos estavam secos, o vale estava lá do mesmo jeito, não aconteceu absolutamente nada. O milagre que nós precisamos, o segredo do avivamento que nós precisamos, já está depositado em nós. Em nós. Preste atenção, Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Preste atenção. Deus falou assim, ó: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Você acha que Deus não sabia? Poderão viver esses ossos? Ezequiel falou, tu sabe, Senhor, jogou. Não joga para mim isso aí não, eu devolvo. Tu sabes. Aí Deus falou assim, ó: então profetiza. Aí na resposta de Ezequiel, Deus respondeu com avivamento. Quando Ezequiel respondeu à altura daquilo que ele estava ouvindo, aí o avivamento aconteceu. Aí a restauração começou a vir sobre o povo de Israel. O que eu estou querendo dizer com isso? Queridos, quantas pessoas frequentam os cultos aqui de segunda a segunda? Quantas pessoas acompanham a programação das redes sociais às 5:30 da manhã, de segunda a segunda? E muitas delas, infelizmente, não vivem o milagre. Essa é a verdade. Infelizmente, dona Miriam, existem muitas pessoas que ficam apenas como espectadores. Ficam apenas ouvindo. Fica apenas observando. Porque Deus não responde as perguntas, Deus responde respostas. É importante você entender que o que você vai viver lá fora, o que você vai responder ao que você está ouvindo aqui dentro, lá fora, é o que vai fazer a diferença na sua vida. Nós estamos recebendo uma palavra poderosa, uma palavra de Deus aqui nesta tarde. Nós estamos recebendo um alimento dos céus aqui nessa tarde. Nós estamos recebendo algo de Deus aqui nesta tarde. Mas é o que nós vamos fazer com o que nós estamos recebendo aqui que vai fazer a diferença na nossa vida ou não. Você pode ficar apenas no campo da mente, da audição. Nossa, ouvi uma palavra boa.
Que legal, fui num culto abençoado. E ponto. Você não vai viver. Mas você pode falar assim, ó. Eu entendi. Eu preciso encarar as coisas de frente. Eu preciso mudar meu posicionamento. Eu preciso me converter. Aleluia. Eu preciso mudar o rumo da minha vida. Preciso mudar de atitude. Queridos, culto bom não é culto que a gente fica, né? Ai, meu Deus, que culto gostoso. O louvor foi uma bênção. Sabe o que é culto bom para mim? Quando eu entro no carro com a minha família indo embora para casa, e eu não consigo nem falar com a minha esposa, meditando no que eu ouvi. Eu, assim, ó. Uau! Meu Deus! E a pastora Cris olha para mim e falou, o que foi? Meu Deus, eu não posso mais continuar do mesmo jeito. A palavra mexeu comigo de tal maneira que eu preciso mudar. Isso é avivamento, queridos. É o que nós respondemos àquilo que nós ouvimos. É isso que Deus responde. É a resposta que nós damos àquilo que nós estamos ouvindo. Extremamente importante entendermos isso. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas pensam que Deus é o nosso serviçal. E as pessoas vêm para o culto, missionária Ruth. Aí as pessoas sentam no culto, cruzam os braços. Pronto, eu quero o meu milagre. Pronto, como se fosse aqui um balcão, né? Você, pois não? Eu vim buscar um milagre econômico. Está de braço cruzado e Deus é o serviçal que veio servir o povo. Não é assim. A palavra está sendo liberada. Agora a minha pergunta para você é, o que você vai fazer com o que você está ouvindo? O que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo diariamente? Nós estamos numa igreja saudável, aleluia, um povo que ama a palavra de Deus. Todos os dias nós estamos em contato com a palavra de Deus. E o que você está fazendo com tanto alimento? Deus responde respostas. Aleluia. Sempre foi assim. Desde o começo da Bíblia foi assim. Desde o começo da humanidade foi assim. Deus queria libertar o povo da escravidão de Faraó. Deus levanta Moisés, leva Moisés para o Horebe. Moisés vê a sarça pegando fogo. Deus levanta e fala, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo da escravidão de Faraó. O que aconteceu até agora? Nada. Deus só prometeu para Moisés, eu vou te usar. E o que aconteceu? Nada. Quando que o avivamento aconteceu? Quando Moisés falou assim, ó, eis-me aqui, eu vou, cumpra-se em mim a tua palavra. E Moisés saiu com aquela madeira na mão, foi até Faraó, aleluia, e começou a operar. Deus prometeu, mas quem operou foi Moisés. Deus falou assim, ó, eu vou fazer tudo de novo. Eu vou recomeçar a humanidade. Noé, eu vou mandar um dilúvio. Vou mandar um dilúvio, Noé. Nunca havia chovido na terra. E Deus falou assim, ó, constrói um barco. Porque vai vir chuva e chuva forte. E eu vou matar todo mundo que não obedecer a sua pregação. Constrói um barco. O que mais me deixa impressionado em Noé é que Deus falou uma vez com Noé. Depois de 100 anos, Deus não falou nunca mais com Noé. Eita convicção, hein? Tem crente que tem que ficar confirmando o tempo todo. Deus fala no altar, através da palavra, aí tem que levantar a pastora Valéria para confirmar. Aí quer um profeta lá, vai para outra igreja ainda. Ainda vai para outra igreja buscar um profeta lá em outro lugar. Para ver se Deus confirma. Noé não, Deus falou com ele uma única vez. E durante 100 anos Deus não falou mais com ele. Mas ele se manteve firme no propósito. Aleluia. E o que aconteceu? Nada. O avivamento aconteceu quando Noé levantou a mão e falou assim, vão me chamar de louco. Nunca choveu?
A Bíblia diz que brotava um vapor da terra, que regava a agricultura, não existia chuva. Não existia primavera, verão, outono e inverno, era um clima só para o mundo inteiro, para a terra inteira. Não existia nada disso. Mas Noé começou a anunciar algo que era loucura, mas Noé falou assim, ó, vão me chamar de louco. Eu vou abrir mão de tudo o que eu tenho de plano. Eu vou abrir mão das minhas convicções. E vou dizer sim para o Senhor. Naquele momento que Noé disse sim, respondendo à resposta de Deus, o avivamento aconteceu. E assim, queridos, de Gênesis a Apocalipse, nós teríamos inúmeros versículos para dar aqui. E hoje não é diferente. Deus não vai fazer nas nossas vidas se nós não respondermos à altura. Nós precisamos compreender isso. Em nome de Jesus. Amém? Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Olha que interessante. Eu vejo aqui também nessa declaração o poder da palavra de Deus. Parece pouco, né? Poderão viver esses ossos? Aí Deus fala, então profetiza. Aí Ezequiel falou, então, ossos secos, recebam vida. Parece pouco, não parece? Imagina você no meio de um cemitério com um monte de ossos. Você, putz, será que isso vai receber vida desse jeito? Mas ele falou assim, ó, receba a vida. Ele creu no poder da palavra de Deus. Posso te dizer, a autoridade de Deus está sobre as nossas vidas. Talvez você não entenda isso, mas há um poder sobre as nossas vidas. Há um poder quando nós liberamos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele declarou que, aleluia, o evangelho não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. É por isso que é comum num ambiente como esse, missionária Ruth, alguém entra com câncer e sai curado. Às vezes nós não precisamos nem orar por essa pessoa. Alguém entra com depressão e sai curado. É comum, num ambiente como esse, nós estarmos pregando aqui, e aqui do lado na UPA, alguém recebeu cura e não sabe nem como. Nós vamos ter vários testemunhos aqui, pastora Valéria, de coisas assim acontecendo. Meu Deus, a pessoa chegou ali em estado terminal, saiu andando, alguma coisa aconteceu, sabe por quê? Porque o ambiente da palavra, o poder de Deus está se manifestando. Há poder nesse lugar. Não é porque o apóstolo William, a pastora Valéria, o A, o B ou o C, não. É porque a palavra de Deus, há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Em quarto lugar, versículo de número 8. E olhei, e eis que vieram nervos. Oh glória! Vieram nervos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem tantos segredos aqui, queridos. Tantos segredos aqui. Aqui os 5 ministérios está inserido aqui, ó, nesse contexto do versículo 8. Apostólico, profético, pastoral, evangelístico e de ensino. Profetizei aos ossos e houve um ruído evangelístico. A pele cobrindo é o apostólico. Os tendões, os nervos é o ensino, é o mestre. A carne é o pastoral. Mas não é isso que nós vamos falar. E profetizei e vieram tendões. E tendões fala de estrutura. Deus conhece a estrutura humana. Deus conhece as nossas limitações. Quando o Senhor trouxe você aqui neste culto, quando o Senhor fez com que você conectasse nesta transmissão, Ele conhecia a sua estrutura, Ele sabe o teu limite. E Ele mexe nos nervos, nos tendões, no seu limite, na sua estrutura. Hoje Ele põe um basta neste cativeiro.
Porque Ele sabe que para muitos, se hoje não fosse o teu socorro, talvez você tiraria a sua própria vida. Eu sinto que existem pessoas que, se não fosse este culto, esta palavra, você tiraria a sua própria vida. Por quê? Porque chegou no limite da sua estrutura. Não aguento mais, pastor. Não suporto mais tanto sofrimento, humilhação, derrota, frustração, vergonha. Ei, Deus conhece a tua estrutura. E hoje o Senhor coloca um ponto final. Vieram nervos. Quando eu falo de estrutura, eu também percebo que Deus conhece o ambiente ao redor. E além de cuidar de você, renovar a tua estrutura, Ele também conhece a estrutura ao teu redor. E Ele faz de uma forma que vai começar a te favorecer. Aquilo que estava conspirando contra você, vai começar a conspirar a favor. E você vai sair desse cativeiro, porque Deus toca nos tendões, Deus mexe nos nervos, Deus mexe na estrutura. Ainda no versículo de número 8, a Bíblia diz: olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Carne fala sobre força. Carne fala sobre materialização de promessas. Quantas pessoas vêm pedir ajuda a nós, dizendo: pastor, eu não aguento mais, pastor. 30 anos que eu oro pela minha família. Não sei quantos anos eu oro pelo meu filho que está nas drogas. Não sei quanto tempo eu estou desempregado, passando por lutas econômicas. Eu não suporto mais, pastor. Eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. E a palavra do Senhor diz, em Isaías capítulo de número 40, aqueles que esperam no Senhor, aleluia, subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando o Senhor mexeu, falou que estava pondo carne, mexendo na carne, o Senhor está renovando o teu físico. O Senhor está renovando, aleluia, o teu, para que você possa caminhar mais uma milha, em nome de Jesus. Acredite, queridos, essa palavra está renovando as nossas vidas. Mas carne também fala sobre materialização, realização de promessas. As promessas se cumprirão sobre as nossas vidas. Aquilo que você veio buscar, aquilo que você precisa nesse culto, não vai acontecer, já está liberado sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. O que você precisa já aconteceu, já está liberado. E quando Deus mexe na carne, Ele está trazendo do mundo espiritual e materializando no mundo físico. Ei, é chegado um tempo de cumprimento de promessa, de materialização de sonhos sobre as nossas vidas. Pessoas que já estavam se preparando para viver um final de ano terrível. Pessoas que já estavam se preparando para viver um final de ano vergonhoso. Eu quero dizer, queridos, que nós teremos um dos melhores finais de ano da nossa história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é chegado um tempo de cumprimento, de materialização de promessas. Glória a Deus. Deus tem renovo físico. Deus tem tempo de realizações sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Em sexto lugar, ainda no versículo 8, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se por cima deles a pele. Olha que coisa interessante, queridos. Pele fala sobre o apostólico, né? Porque ele toca em todos os ministérios, por isso a pele. Mas vamos falar aqui sobre
este culto, profeticamente, pele fala sobre proteção e beleza. A pele tem uma função muito importante no nosso corpo. A função de proteger. E também a função de trazer beleza, é ou não é? E eu quero dizer, queridos, que quando nós estamos firmados na rocha, nós somos protegidos pelo Senhor. Salmo capítulo de número 90, a palavra do Senhor diz que 11.000 demônios podem se levantar contra as nossas vidas, porque 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Quando nós estamos firmes na presença do Senhor, nós temos a proteção garantida, assim como a galinha esconde os seus pintinhos, o Senhor nos esconde no seu esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu e você somos guardados, escondidos pelo Senhor. Passamos por um tempo desafiador, onde tantas pessoas foram ceifadas. E o Senhor nos guardou em todo tempo. Por quê? Porque existem promessas para se cumprir sobre as nossas vidas. O Senhor nos guardou em todo tempo. Aleluia. Somos protegidos. Pele fala sobre proteção, mas também fala sobre beleza. E nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde o diabo tem feito de tudo para roubar a beleza das coisas na vida das pessoas. A beleza da simplicidade das coisas. As pessoas já não veem mais beleza de voltar para casa, de estar reunido como família. Já não vê mais beleza de chegar em casa e dar um beijo no filho. Já não vê mais beleza de chegar num domingo de manhã, arrumar a família e trazer para um culto, e depois ir almoçar com a família. O inimigo tem feito de tudo para distorcer os valores. Estamos vivendo uma geração onde o certo parece que é errado e o errado parece que é certo. Mas sobre as nossas vidas não há essa maldição, porque a pele, aleluia, está restaurada sobre as nossas vidas, sobre nós, a beleza, aleluia, genuína das coisas, ela não será roubada. A beleza da vida, a beleza da família, queridos, a beleza de servir a Deus. Ah, queridos, eu subo aqui nesse altar, pode ter uma pessoa na igreja, ou pode ter 400 pessoas aqui na igreja, eu subo aqui, eu sinto vontade de chorar, missionária Ruth. Eu controlo as lágrimas, só de subir no altar, e ter o privilégio de estar aqui, anunciando a palavra de Deus. A beleza nisso, a beleza de estarmos reunidos como irmão, a beleza de termos sido resgatados das trevas e chamados pelo Senhor, a beleza de termos o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, de termos pastores, líderes, de termos uma igreja, a beleza de termos irmãos. Vai chegando sexta-feira à tarde, a gente já fica esperando as pessoas chegarem, né? Cadê a irmã Ruth? Estava ali sozinho, né? Cadê a irmã Ruth? Pastora Valéria daqui a pouco chega, pastora Mônica, pastora Marta, dona Miriam, tantos outros. Porque somos uma família, há beleza nisso. O irmão Ademilton, cadê ele? Daqui a pouco está aí. Há beleza nisso, queridos. Vai chegando segunda-feira, ô glória, dia de célula. Ô queridos, a vida é uma beleza, sabe por quê? Porque Jesus nos escolheu. Jesus nos escolheu. Glória a Deus. Outrora nós estávamos destruídos. Uma sexta-feira como essa, era bem provável que eu já estava, não sei nem onde.
E aqui estamos. O diabo tem feito de tudo para roubar a beleza. Famílias que não se conversam, não sentam mais à mesa. Marido e esposa que mal batem papo. Não tem mais beleza nisso. Mas o Senhor está trazendo os valores de volta no nosso meio, em nome de Jesus. O Senhor está restaurando os valores no nosso meio, em nome de Jesus. O Senhor está mexendo na pele, trazendo esses valores sobre as nossas vidas. E acima de tudo, a beleza da salvação. Amém, queridos? E em sétimo e último lugar, a palavra do Senhor diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Por fim, ele disse ao Espírito, o Espírito fala do profético. Mas aqui no contexto do texto do culto, o Espírito fala sobre vida. Porque a Bíblia diz que lá quando em Gênesis Deus criou o boneco de barro, não havia nele vida. E quando Deus soprou nele, nas narinas dele, o Espírito, o boneco passou a ser um ser vivente. Era um boneco morto. Era um bonequinho de barro. Mas quando Deus soprou o Espírito nele, ele passou a receber vida. Eu quero dizer que a vida de Deus está entrando sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a nossa família, em todas as áreas da nossa vida, está recebendo avivamento nesta hora. Esta palavra está avivando, aleluia, a nossa casa. Esta palavra está avivando o nosso ministério. Esta palavra está avivando, aleluia, a nossa chamada. Esta palavra está avivando todas as áreas das nossas vidas. A vida de Deus está entrando em nós. Aonde havia morte, está recebendo vida agora. E o vale de ossos secos está se colocando de pé. A unção, a vida de Deus, a glória do Senhor está entrando sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E você vai perceber áreas da sua vida que você estava triste, desanimada, borocochô. Você vai perceber que haverá, aleluia, um novo ânimo, um tempo novo. Por quê? Porque a vida do Senhor está sendo estabelecida sobre as nossas vidas. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Abra suas mãos, feche os seus olhos. Lembre-se que Deus responde respostas. Agora é a hora de você responder a tudo que você ouviu. Em nome de Jesus. É você e Deus agora. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar a Deus. Eu quero convidar você, se você quiser gritar, ajoelhar, pular, mas dê uma resposta a Deus, porque o avivamento está entrando sobre você, está entrando sobre a tua casa, sobre a tua vida. O avivamento está tocando você aí nas redes sociais, o avivamento está tocando a tua casa aí onde você está, a tua vida econômica está sendo avivado. Ei, agora abra suas mãos, comece a falar com Deus, porque a glória do Senhor vai te tocar e você será completamente transformado em nome de Jesus. Deus do impossível. Senhor, Tu és o Deus do impossível, meu Pai. E a restauração daquele vale de ossos secos, aos olhos humanos era impossível. Assim, Senhor, como existem vidas, ó Pai, que na ótica humana estão passando por situações impossíveis, mas Tu pode reverter, ó Deus, este quadro. A Tua palavra diz que o impossível para o homem é possível para Ti. Ah, meu Deus, vai visitando agora esses corações, essas vidas. Vai operando, Senhor, o impossível.
vai mudando o quadro, vai mudando a história, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada pessoa, cada homem, cada mulher. Que esta palavra, Senhor, possa mudar o quadro, mudar a história, trazer restauração, trazer avivamento, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua vida entre agora, Senhor. Ramando guiosande forga lablava subcante o condarabacelui. Deus, manifesta a tua glória, Senhor. Toca-nos e seremos tocados. Muda-nos e seremos transformados, Pai, em nome de Jesus. Repreende a fúria do adversário, Senhor. Repreende a fúria do nosso inimigo. Agora, todo espírito da morte, da derrota, da vergonha, da frustração, em nome de Jesus. Tudo aquilo que opera contrário à tua vontade, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Vamos, Satanás, eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus. Vai soltando as vidas agora. Solta as famílias, solta as casas, solta a saúde agora. Vamos, eu dou uma ordem em nome de Jesus. Espírito da doença, da enfermidade, da dor, eu ordeno para o abismo sem direito a retorno. Rabodoguia sandeforga lamante o comondalabravassúria. Em nome de Jesus, Pai, vai tocando, Senhor. Toca, toca, toca. Toca agora, Senhor, com o teu poder. Toca, toca esta casa, toca esta família agora, Senhor. Visita, abre porta onde não há porta, Senhor. Abre porta agora, Senhor. Abre porta, abre porta. Em nome de Jesus, Senhor. Libera, Senhor, esta causa na justiça. Em nome de Jesus. O Senhor me mostra causa na justiça. Alguém que falou assim, ó, Senhor, libera esta causa na justiça. Deus está assinando uma documentação, uma causa na justiça. Ore calablava xanderia sande forte. Reblocondorio sande plovante o condarabla subcandarábia. Sim, Senhor. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Que haja nervos, que haja carne, que haja pele, e que haja o Espírito, que haja vida, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós declaramos, determinamos e profetizamos sobre o teu povo, para o teu louvor, em nome de Jesus. Todos digam amém. E a